Olá, gente boa! Estamos aqui novamente para mais uma temporada, né? Essa é a nossa terceira temporada. Como é bom, né? Já vão aí uma caminhada boa no nosso podcast. E na primeira temporada nós conversamos com profissionais, eles trouxeram a experiência da vida cristã deles. Você pode aí no nosso canal voltar, assistir, certamente você vai ser edificado, né? Na segunda temporada nós trouxemos pastores, missionários, irmãos que contaram a experiência de salvação. Vale a pena você voltar lá nesses episódios e assistir. E agora nessa temporada nós vamos conversar sobre as parábolas de Jesus. Opa, assunto precioso. Contamos com sua audiência aí, com você assistindo os nossos podcasts. Nós vamos conversar sobre os mistérios revelados, o reino de Deus nas parábolas. Essa é a nossa temática, né, do nosso podcast desta temporada, né? E nosso propósito com isso é procurar entender, né, o que é uma parábola, por que Jesus usou esse recurso, essa figura de linguagem, qual foi o impacto das parábolas na vida dos ouvintes de Jesus e qual é o impacto para nós hoje também, né? Porque é um aspecto fascinante de comunicação. E nesse episódio de hoje, né, antes de tudo, você já pode dar o seu like aí, né? A primeira coisa é dar o like, né? É porque é importante para nós você dar o like, também compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais, compartilhe, convide para assistir o nosso podcast, né? E se você ainda não é inscrito no canal, beleza, ó. Agora, vai lá, se inscreva no canal. Nós precisamos de aumentar o número de inscritos no nosso canal. É muito importante para nós, porque assim a plataforma vai considerar relevante o nosso trabalho e vai levar para outras pessoas, né? Amém. Então se inscreva, ative o sininho, porque aí no nosso canal sempre tem um conteúdo novo, e quando você ativa o sininho, você vai receber a notificação. Olha, tem coisa nova aí, você vai lá e confere, né? Eu creio que vale a pena você assistir. Contamos com você aí. E no episódio de hoje, né, para a gente estrear a nossa temporada, no episódio de hoje nós estamos aqui com o Germano. Meu Germano? Boa tarde, pastor, que honra estar aqui com o senhor, né, nesse ministério maravilhoso, né? Deus me abençoou de conhecer o senhor no nosso grupo de pastores aqui da cidade. E tem sido uma bênção caminhar com o senhor. E imagina agora poder participar desse tempo tão precioso. Como o senhor falou, uma ferramenta, que Deus nos dá para poder, né, edificar o seu corpo aqui. Então, poder participar disso é maravilhoso, e eu agradeço pela oportunidade. O privilégio é nosso, rapaz. Amém. O privilégio é nosso ter Germano. Germano é o nosso companheiro aí, já de jornada, né? Já tem alguns anos, né? Amém. Eu já tenho 11 que estou aqui em Rondonópolis, já tem aí quase 10, uns 9 anos, né? 10 anos que a gente se conhece, né? Por aí, né? Desde que eu cheguei aqui, a gente tem sempre contato. Logo no segundo ano, a gente começou a nossa reunião de pastores, né? Você tem participado conosco. Germano, mas quem é Germano mesmo, né? Aqui eu conheço, mas a turma que está nos assistindo aí não conhece Germano. Fala um pouquinho aí quem é Germano, a origem. Compartilha conosco aí um pouquinho quem é esse Germano. Amém. Bem, amados, eu sou esposo da Raquel. Casado então, hein? Casado. Tenho 3 filhos maravilhosos, né? O Pedro Henrique, o Samuel e o Daniel. O Pedro é o que está conosco aqui, né? Exato, está me acompanhando, né? O meu primogênito. E tem sido uma bênção na minha vida, porque tem me acompanhado nessa jornada linda, né, que é o Evangelho. Então já está atuante na igreja. Dá só uma parte aqui. Nós estamos aqui num aperto, porque o Pedro é da área, né? É da área. Estudioso, profissional na área. Está começando a caminhar. Não, até trouxemos uma assessoria aqui, né? Ainda bem, aí nós temos assessoria. Qualquer coisa a gente olha para ele aqui, ele dá uma... Dá as coordenadas. Mas continue. Mas eu sou natural de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul. Opa, gaúcha, tchê. E estou há 23 anos em Rondonópolis. Já é rondonópolitano. Já me considero um mato-grossense. Eu sou apaixonado por essa terra. A minha família tem um link com o Mato Grosso muito grande. Meu avô foi um dos pioneiros, veio para cá abrir a agricultura aqui no estado, desbravador, né, aqui da região.
e foi me trazendo de arrasto. Como ele trouxe os filhos, trouxe os netos também. Ah, que legal. E eu fui o primeiro a vir para cá, e só que eu vim e não saí mais, né? Tem aquela história de beber água do Rio Vermelho. Eis-me aqui, né? E Maravilha. aqui constituí a minha família. Minha esposa é daqui. Uhum. Estamos casados há 16 anos. E foi nessa terra onde a minha vida, né, profissional, familiar... Isso. Você atua mesmo com a sua área de atuação hoje? Eu sou um empresário do ramo de construção civil. Construção civil. Do ramo de construção civil. A sua formação é da engenharia? Não, eu sou administrador. Administrador. Eu sou enfiado na construção civil. Ah, tá. Então, administrador. Eu sou administrador. Eu sempre tinha você como engenheiro. É a lógica, né? É a né? lógica. Mas também a administração está ligada, né? Exato. O meu negócio... Na área de construção civil você tem que ter um administrador. Exato. Mas aí eu tenho os meus parceiros, né? O pessoal que trabalha comigo, engenheiros, arquitetos, a equipe da construção que pega, bota a mão no pesado lá, né? Então nós somos cercados por pessoas, né, que nos ajudam, né, contribuem, né, a atingir as metas da empresa. Mas a minha vida toda, então, eu tive essa caminhada, né, na questão de gestão de empresas, né, muito influenciado pelo meu pai. Meu pai era um empresário também, tinha um negócio no ramo da construção civil também. Né? Então, desde pequenininho vivia. Exatamente, né? Só que ele era do comércio. É de pai para filho. Exato. Só que ele era do comércio. Ele vendia. Eu sempre atendi os construtores. E agora foi para o outro lado. Ah, né? Tá certo. Mas durante essa caminhada aí, Jesus veio ao meu encontro. Isso, que maravilha. Então, que maravilha. Como é que foi essa ação aí essa redentora de Jesus na sua vida? Como é que foi? A história foi aqui em Rondonópolis? O ápice foi aqui, sem dúvida alguma. Né? A minha família é cristã, eu venho de um lar cristão, mas vamos dizer assim, nós vivíamos mais uma religiosidade. E ainda na minha juventude eu me afastei da igreja. E aí tomei os caminhos do mundo, me joguei fora um pouco aí, né? Um pouco não, foi bastante, viu, pastor? Eu estou fazendo algumas coisas aí, umas peripécias. Umas peripécias, né? E inclusive nesse meio turbulento aí, eu vim parar em Rondonópolis. Mas foi aqui, né? Foi aqui que, então, o Senhor tocou no meu coração e disse, volta. É hora. Volta porque tá na hora de você voltar para casa, de você... E aí fez o passo do filho pródigo. Exatamente, pastor. A melhor parábola para isso, né? Já que esse é o assunto... Nós vamos começar sobre a parábola, né? Já vamos começar. Melhor parábola para isso não há. A parábola foi real na sua vida. Realmente. A história ganhou vida. Exatamente, realmente. Isso se deu, você lembra mais ou menos o tempo, quando foi isso? Quando me afastei da igreja, eu estava na faixa de uns 15 anos de idade, né? E quando eu retornei, foi com 31 anos, então passou-se 16, 17 anos aí nessa caminhada. Isso. O Germano hoje ele congrega na igreja metodista. Metodista do Brasil, né? Metodista do Brasil. É porque tem o metodista wesleyano e tem a metodista do Brasil. Né? Exatamente, metodista do Brasil, né? Desde berço também, foi lá que... A história da sua família é de lá, sul, né? Da família do meu pai, né? Minha mãe veio de uma família luterana. Luterana e católica, é uma bagunça. Que é muito forte lá no sul, muito né? forte lá no sul. Por causa das colônias, né? Luteranismo, metodismo é muito forte no sul, forte né? mesmo. São as denominações mais fortes. Eu visitava minha avó, né, a luterana, eles falavam em alemão no culto, para o senhor ter uma ideia. Inclusive, eu estudei numa escola luterana, todo o meu primeiro grau, né, o ensino fundamental foi numa escola luterana. Então, as sementes elas foram lançadas, né? Mas o filho se perdeu, resolveu tomar, né, o seu próprio caminho, experimentar a vida, né, os prazeres da vida, e como filho pródigo eu, né, paguei um preço alto, mas felizmente Jesus me alcançou, fez cair em si, e entendi que na casa do meu pai até os servos, né, são melhores cuidados. É verdade.
Nessa sua caminhada aí, né? Conta um episódio aí que chamou a atenção, engraçado aí para nós, que marcou você nessa caminhada, algo que marcou você aí nessa caminhada. Bem, eu vejo assim, quando Jesus me alcançou, realmente eu entendo que foi um encontro que ele encaminhou uma pessoa, né? Uma filha ao meu encontro que eu nunca tinha visto na vida. Eu vivia um momento muito difícil. Eu era um homem muito promíscuo. E eu estava para me casar, pastor. E eu traí a minha noiva. E isso gerou um rompimento. E nesse tempo eu me senti muito mal, né? Veio a culpa. Realmente Satanás lançou e apontou todos os dedos e setas e seu armamento no meu coração. Da nossa fraqueza, né? Exatamente, porque eu feri pessoas que eu amava, a família dela, minha família, casamento inclusive estava marcado já. Então foi um momento assim muito difícil e eu tirei um período assim para descansar, pedi uns dias de folga do trabalho na época. E nessa viagem, fazer uma conexão lá em Guarulhos, uma mulher veio ao meu encontro e me entregou um livro sobre os 10 mandamentos. Olha só. O Senhor mandou entregar isso para você. Botou na minha mão, virou as costas e assumiu. Né? E ali eu fui constrangido pelo Senhor. Ali eu vi, não, eu não tenho jeito. Pelas minhas pernas e pelas minhas forças, eu não dou conta de caminhar corretamente, né? A minha vida vai ser daí para baixo. Eu preciso voltar para casa, preciso voltar para a igreja, né? Reencontrar o Senhor. E aí que foi essa volta. Logo que eu voltei para a igreja e de lá não saí mais. Claro que é um processo, né? A nossa caminhada é um processo. Entendi que não conhecia Jesus de fato. Eu achava que conhecia. Sempre. Você ouvia falar, mas ainda não tinha tido a experiência, né? Eu sempre tive um grande respeito, sempre reconheci a existência de Deus. Porque, mas não tinha tido uma experiência pessoal. Mas eu não tinha uma experiência, exatamente. Eu não entendia quem eu era em Deus. Que maravilha. Então, e isso mexeu demais com a minha vida. E Deus foi tão maravilhoso, que depois desse episódio, passaram-se 2 anos, eu já estava casado. Olha que maravilha. Eu era um homem com um ótimo emprego, uma ótima renda, mas que não tinha nada, pastor. Porque tudo que entrava, a gente queimava, botava o terror aí no mundo, né, com bebida e inclusive drogas e etc. E em 2 anos eu estava casado, com a minha casa própria, e nós já sonhando com os filhos. Então, assim, foi poderoso demais. Foi poderoso interessante, demais. Exatamente como a parábola fala, o Senhor restituiu, né? Restituiu. Olha, colocou-me as sandálias nos pés e o anel no meu dedo. dedo. O anel, né? Exatamente. E é assim que o Senhor faz com quem tem essa experiência com Jesus, exatamente. Né? E Jesus é maravilhoso. Aqueles que estão aí nos assistindo, de repente com situação aí, com a vida como filho pródigo longe, até comendo comida de porcos, né? Exato. No momento que você cai em si, volta, o Senhor restaura, né? Exatamente. Isso eu compartilho com os irmãos aí que estão nos assistindo, porque muitas vezes nós nos encontramos e nos enxergamos em lugares onde a gente não enxerga uma saída. É verdade. Onde parece que a esperança está se esvaindo. Né? E a gente entende que pelas nossas forças, né, pelo nosso entendimento, a gente não tem respostas. E aí que é a hora. Né? Se você está vivendo esse momento na sua vida, meu irmão, eu vou te dizer qual é a resposta. É Jesus. É né? Jesus. Aí o Espírito vem. Ele vem e ele transforma. Nós abrimos o coração e deixamos ele agir, né? E é impressionante o que ele pode fazer. E aí na sua caminhada na igreja, hoje você tem um chamado também, né? Exato. Você sentiu o chamado também na área do ministério, é isso? Exatamente. Então, logo que eu entrei na igreja, eu
O pastor me acolheu, nós estávamos exatamente começando o movimento. Quem era o pastor na época aqui? Era o pastor Fábio, hoje ele é bispo da Igreja Metodista na região norte, né? Amazônia, Rondônia, Pará. Então hoje Deus, né, o honrou, porque realmente ele honrou a Deus e tem sido muito fiel. Deus, né? Ele é um homem de Deus. Aí, ele vai assistir, vamos passar para ele. Eu vou passar para ele, vou passar para ele. Aí ele vai se inscrever no nosso canal também. Exatamente. Então, Deus abençoe seu ministério, meu irmão. Amém, Bispo Fábio, hein? O senhor mora no meu coração. Isso. Né? Então, ele me acolheu, né? Deus colocou um outro homem muito importante na minha vida, o Jet, que hoje é o meu discipulador. O Jet, o Jet é uma bênção, né? O Jet é uma bênção, né? Então ele está nessa caminhada comigo aí há praticamente 15 anos. É isso aí. Me acompanhando, aguentando minha cabeça dura, minhas teimosias, né? Porque a gente não muda da noite pro dia, não, viu, meu irmão? É processo. Não, é um processo. É processo. Estamos aí, né? Exatamente, né? Mas a graça como diz Agostinho, é como subir uma escada. Exato. Cada dia você sobe um degrau. Sempre. E tem degrau, viu? A gente vai que a escada é comprida. Exatamente. Ainda bem que Jesus disse, eu comecei a obra e eu vou concluir, né? Amém, exatamente. E então eu comecei a vivenciar na época os pequenos grupos, né? Liderando. Eu comecei participando da célula do JET, depois Deus fez um chamado, né? Que inclusive ele usou meu filho amado aqui, o Pedro. Na época ele foi instrumento de Deus para mim me tornar um líder de célula. Oh, que legal. Porque um dia ele veio e perguntou para mim, e aí, pai, quando é que tu vai ser líder? Vendo que maravilha. E aí eu digo, amém, meu filho, o Senhor está falando, então tá bom, vamos tirar os medos de lado, né, os receios, e vamos entregar mais uma parte da vida para o Senhor. E desde então, né, nós estamos com a célula hoje já há 11 anos, pastor Liberato. Oh, que maravilha. Aí você está fazendo o seminário ou já concluiu? Eu já concluí o seminário em 2023, final de 2023, encerrei. Da Igreja Metodista. Exatamente, da Igreja Metodista. E hoje eu atuo na igreja, né, estando à frente da célula, da rede também, né, porque nós já multiplicamos. Auxilia o pastor, né? Auxilia o pastor, né? Estamos com um pastor novo aí, né? Recém-chegado, né? Estamos aí, né? Pastor maravilhoso, Ramilson também, um homem enviado de Deus, né? E já tem dado uma mexida na igreja tremenda. A gente precisa fazer essas oxigenadas de vez em quando, né? Mas Deus tem nos colocado, assim, durante toda a minha caminhada, Deus colocou homens poderosos. Eu tenho aprendido muito a honrar os líderes que Deus coloca sobre nós. Né? Muitas vezes a nossa resistência, né? Diz, mas eu não gostei do pastor. Eu já entendi. Não tem de gostar, não. Até porque os remédios que Deus nos dá, geralmente, não são docinhos, não. Né? Geralmente não, né? Então, não se trata de gostar e não gostar, mas de entender o agir de Deus na nossa vida por meio de outras vidas. Né? Então, Deus coloca pessoas ao nosso lado. Esse é o princípio, né? Esse é o Se deixar ser pastoreado, né? Exatamente. A gente tem que ser ovelha, a gente tem que aprender a ser ovelha. Deixar ser pastoreado. Exatamente. Porque Deus, ele levanta, né? Está lá em Efésios, né? Ele constitui pastores, mestres, né? E cada um exercendo os seus dons, e na igreja nós temos aqueles que cuidam da gente, né? Perfeitamente. E nós precisamos nos submeter. A gente precisa aprender isso. Germano, que bom, né? Aí que bom que nós estamos conhecendo um pouco mais sobre Germano. Germano, o nosso podcast, né, como nós falamos no início, nós temos a missão de a gente conversar um pouco sobre parábolas. A gente vai trabalhar essa ideia nessa série, né, nessa temporada, sobre os mistérios revelados, o reino de Deus em parábolas. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre parábolas. O que é isso, parábola? O que é que você entende por parábola? Vamos conversar um pouquinho aqui, bater um papo para que a gente possa ajudar aqueles que estão nos assistindo também a compreender um pouco o que é parábola. Amém, amém. Eu fui entender o que é parábola, aqui, debruçado na Bíblia, ouvindo a palavra do Senhor, porque ela foi uma ferramenta poderosa, né, usada por Jesus. Eu, pelo menos, desconheço qualquer outra pessoa, né, que tenha caminhado nessa tela, que tanto usou parábolas e tantas ficaram gravadas e firmadas no coração dos homens. É verdade, né? Então, a parábola, ela é uma narrativa, né, pastor? Ela é uma ferramenta de comunicação que Jesus usou
para transmitir a sua mensagem, as boas novas, né? O evangelho. E quando a gente pega o significado, né, de parábola, ela vem do grego, né, parábole, colocar ao lado. Ou seja, geralmente a parábola ela faz uma comparação. Exatamente. Né, de um conceito, de um princípio, de uma ideia, com algo, né, que esteja vinculado à realidade do ouvinte. Então, geralmente ele pega uma história, que é conhecida pelos ouvintes, né, e conta a mensagem que ele quer por meio dessa história. Perfeitamente. Para quê? Para que fique mais claro para aqueles que estão ouvindo e que eles entendam realmente qual é a mensagem, o ensinamento que está sendo passado. Então a gente vai vendo, né, as parábolas, as inúmeras parábolas, né? Parece que são mais de 30 parábolas que pelo menos estão registradas nos evangelhos, né? Que Jesus... Nós vamos conversar sobre várias delas aqui, viu? Amém, amém. Não percam, porque todas são riquíssimas. Deus, né, Jesus, ele se usou, né, das parábolas e as mensagens deles poderosas por meio, né, dessa então, as parábolas, né, que são essas histórias que Jesus usou para... histórias, acontecimentos ou reais ou não reais, né? Exatamente. Porque não necessariamente tem que ser um fato real. Mas a história ela conta uma verdade, né? Uma que verdade. Jesus comparava dentro do contexto que viviam as pessoas que estavam ouvindo. Né? E ele falava dessa forma, né? Por vários motivos, né? Exatamente. E o maior de todos eles é conectar, perfeitamente, as verdades espirituais, né, com coisas comuns. Perfeitamente. Né? Ele conectava isso, não é verdade? Exatamente. Para que tornasse mais palpável o entendimento, a compreensão. Mas também, por outro lado, alguns não entendiam, né? Exatamente. E Jesus até colocou assim, eu falo dessa forma para que alguns não entendam mesmo, né? Tá lá em Mateus 13, né? Ele é questionado pelos seus próprios discípulos. Mateus 13 e Marcos capítulo 4, versículo 11 também, né? Exato. Eu vos tenho dado a conhecer por meio de mistérios, né? Para que os de fora tudo se dá por parábola, né? E ele vai falar sobre essa questão de que alguns não compreendiam as parábolas. Exato, né? Porque eu acredito, né, que os discípulos, como estavam vivendo todo esse processo, todos esses ensinamentos junto com a multidão, eles deviam enxergar lá, né? Uns deviam ficar com cara... Assim, cara, não estou entendendo nada disso. Para despertar curiosidade, inclusive uma figura de linguagem que Jesus, um recurso, né, para despertar curiosidade. Exato, porque a parábola ela é importante porque ela exige um exercício do ouvinte de reflexão. Não é algo que é entregue pronto, mastigado. Eu preciso analisar, eu preciso estudar, eu preciso tentar aplicar aquilo na minha vida, trazer aquela referência que está sendo dada ali para o meu eu, para o meu cotidiano. Então, Jesus queria que as pessoas refletissem, pensassem. Bem, né? Não é só comprar uma verdade. E é isso que é ser cristão, né? E é isso que cristão é alguém que pensa, é alguém que compreende, é alguém que raciocina, é alguém que tem conhecimento do que ele crê, né? E ele tem interpretação, não é uma vaquinha de presépio. Exatamente. Se a gente for pegar todas as escrituras, né, desde o início... às vezes tu vê homens, né, Moisés confrontando a Deus, né? Não, senhor, como assim? Eu quero que o senhor vai acompanhar nós. Se o senhor não acompanha nós, a gente não arreda o pé aqui desse deserto. Não importa o que a gente aprontou, mas que a gente quer o senhor do lado, a gente quer, né? Abraão também, né? Verdade. No caso de Sodoma e Gomorra. Então, Deus, ele anseia, né? Eu entendo isso, né? Pelo menos eu procuro viver isso. Ele anseia essa interação. E não há uma interação sem reflexão. Sem reflexão. Eu preciso compreender, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso enxergar Ele. E confrontar isso com a minha vida. Né? Você fez uma menção interessante que há cerca de aproximadamente 30 parábolas, né, pelo menos registradas aí, aproximadamente. Vamos lembrar de algumas aí? Assim, para os ouvintes já estar atentos aí, a parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. Muito interessante, né? Poderosa, né? E confrontante. E a gente
Entende? Né? Ali tinha um público-alvo. Exatamente. E aquela mensagem foi aplicada para aquele público-alvo, os fariseus. Isso. A parábola dos semeadores, Dos semeadores, né? Que inclusive faz essa provocação, né? Que os discípulos dizem, mas senhor, por que o senhor fala desse jeito? O povo aí, ó, tem gente que não está entendendo. Exatamente, né? A semente lançada sobre a terra, né? Os espinhos. A parábola da dracma perdida. Né? Muito interessante. Da ovelha. A parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. Dá todas ali uma analogia do outro. Exatamente. É uma história que ele conta, né, uma parábola para poder ensinar. Da né? misericórdia de Deus, né? E desse anseio, né, de ele resgatar aqueles que estão perdidos. E Jesus tinha o objetivo de impactar. Como você afirmou aí, o objetivo de Jesus era realmente de impactar, levar as pessoas à reflexão, né? Exatamente. A refletir. Por isso que alguns não entendiam. Teve algum momento que Jesus, os discípulos, explica pra gente, Jesus teve que, depois que saiu todo mundo, ó, vem cá, o que eu quis dizer é isso que eu quis mostrar. Né? Perfeito. Maravilha, né? Coisa boa são as parábolas, né? Jesus, ele conta umas histórias bonitas, e é um recurso de linguagem, né, que nós podemos e devemos utilizar hoje, não é isso? Sempre. Eu em particular, né, essa questão da necessidade da reflexão, eu vejo até um propósito mais profundo, né, porque ele permite que por meio do seu Espírito Santo agindo em nós, inclusive nós tirarmos além daquilo que está, vamos dizer assim, mais visível, de nos aprofundarmos em outros ensinamentos, né, Pastor Liberato? Então, quando a gente está lendo uma parábola, eu viro e mexe, né, e inclusive ouvindo outros homens de Deus, outros pastores e referências, né, que Deus vai colocando na nossa caminhada, a gente vai aprendendo. Né? Quantas vezes eu já ouvi pregação sobre parábola do semeador? Pois é, né? Nossa, se fosse só uma que fosse suficiente para mim entender tudo que Deus quer me passar, não precisava tanta pregação, né? Mas não, né? Cada uma vem despertar, trazer uma novidade, né? Revelar, né? Aquilo que a gente precisa se mover. Eu me lembrei aqui, Germano, que recentemente eu preguei um sermão em Ruth, e aí eu contei uma história de uma refugiada síria que foi para a Anne, que foi para... Aí eu contei a história, é uma parábola, comparando com a vida de Ruth, mostrando exatamente como nós também somos refugiados. Nós não somos aqui dessa terra, nós somos dos céus. E nós somos peregrinos, nós somos refugiados aqui, né? Então essa comparação, essa figura, porque cria empatia, né? Convida a pessoa à autoavaliação, à reflexão, como você bem colocou, né? E incentiva a pessoa a essa reflexão, né? E é muito bom. Esse é um recurso que nós pregadores, né, pastores, líderes de célula, nós podemos utilizar, como Jesus utilizou, né, mostrando para nós o quanto que é importante, não é isso? Perfeitamente. E esse tem que ser um exercício constante, né, pastor? Exatamente. Eu incomodo muito, né, os meus irmãos que me seguem, caminhamos juntos lá na cela, tudo. Olha, meus irmãos, todo dia Deus está querendo revelar algo novo para nós. Exatamente, é verdade. O Senhor sempre tem o degrau a mais. Então, não se acomode. E a palavra dele é rica, né? E a palavra dele é rica. A mensagem dele é preciosa. Meu irmão diz, mas Deus não fala comigo. Meu irmão, só abre a Bíblia, por favor. E aí você vai entender que ele está falando com você. Ele está falando com você. Amém? Então, Germano, nós hoje vamos conversar especificamente sobre uma parábola, né? Certo. A gente deu essa palhinha aí, o que é parábola, falamos de algumas, mas hoje nós vamos conversar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Amém. Legal, né? Muito vamos conversar legal. sobre essa parábola e ela tem uma ideia da graça, né, que de certa forma desconecta, né, da lógica. Da lógica, né? Da porque nossa o camarada, lógica secular. Um trabalha mais, ganha do mesmo jeito do outro que trabalha menos. Bem, Como entender isso, né? Eu confesso que a primeira vez que pregaram isso pra mim, é complicado, eu né? fiquei grilado, viu? Eu digo, não, essa daí vão ter que pregar de novo. Né? Vão ter que pregar de novo. Nós vamos conversar sobre isso, né? Então vamos lá, vamos aí dar uma mastigadinha aqui para poder. Pode ficar à vontade. Obrigado. Né? Mas eu confesso que eu fui muito confrontado, né? Porque
ela foge completamente da nossa lógica humana e como nós enxergamos o mundo. Ok, então vamos ler para o nosso ouvinte estar até para quem está nos assistindo. Dá uma lida na parábola para nós. Vamos lá. Mateus 20, né? De 1 a 16. Né? Exato. Pode Mateus ser qualquer 20. um dos sinóticos, não é? Mas Vamos lá, Mateus 20, de 1... versículo 1 ao 16, irmãos. Isso. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Eita pega, hein? É que a gente termina aqui, né? Dizer assim, rapaz, se um dia for chamado para ser trabalhador, eu vou esperar até às 5 horas. Não quero ser o último. Eu não quero ser o último, não. Eu quero ver o denário. A grande questão é que você não sabe essa hora, né, Caboclo? O problema é esse. Né? Mas aí é interessante aquilo que nós falávamos lá na introdução da questão do contexto. Qual é o contexto que Jesus conta esta parábola, né? É bom a gente entender isso, né? Perfeito, pastor. Primeiro, se a gente voltar já no capítulo 19, ali nós vamos ver aquele encontro de Jesus com o jovem rico. Uhum. É? E aí ele traz aquela lição forte, né? Uhum. Que é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. Exatamente. E ele é questionado pelos seus discípulos. Uhum. Né? O capítulo se encerra com esse questionamento. Né? Senhor, e nós? O que há de ser de nós, então, que largamos tudo pelo Senhor? Uhum. E Jesus usa essa mesma frase aqui, né, encerrando o capítulo, dizendo assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Uhum. E ele entra com essa parábola. Então eu creio que, para os discípulos, isso já é uma mensagem para os seus discípulos. Né, que a graça do Senhor, o amor do Senhor, primeira coisa, ele é mais valioso e precioso, a sua bondade, do que qualquer riqueza nessa terra. E de nós estarmos e podendo usufruir dele o dia inteiro, como foram os primeiros, já deve ser um motivo de alegria na nossa vida. Uhum. Ponto. Nós também precisamos entender que é um outro contexto, né? Porque os discípulos eram o quê? Judeus. Uhum. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. Quando a gente percebe-se que quando Jesus começa a levar mensagem para os gentios, há um escândalo. O quê? Por quê? Porque os judeus eles se enxergavam os merecedores, os melhores.
Uhum. Eles eram os primeiros trabalhadores da vinha. Eles Exatamente. foram os chamados. Essa é uma boa interpretação, tá vendo? Eles foram os chamados. Os primeiros, os judeus. Os judeus. Isso. Se refere a eles, os primeiros. E infelizmente... É uma aplicação da parábola. Infelizmente, como Jesus disse, serão os últimos, né? Os primeiros serão os últimos. E os últimos, os gentios, que somos nós fomos os primeiros a poder usufruir dessa graça. E estamos vivendo dessa graça. Uhum. Então, isso é muito forte, né, pastor? Por quê? Porque ele foge, né, do entendimento humano, porque é o que nós entendemos que tudo é por mérito. Uhum. Exatamente. A gente entende que o nosso valor está no que nós fazemos. E não de quem nós somos. E a salvação é pela graça, né? E a salvação é pela graça. Uhum. É um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Não há nada que o Senhor, eu, ou quem quer que seja, né, o meu bispo Fábio, né, o meu pastor, que a gente possa fazer para ser digno da salvação, para ser digno desse amor. Então, isso aí é graça de Deus, é um favor. Né, que ele então, a gente pode entender que essa seria tem uma aplicação teológica, né, da parábola, né? Quando ele coloca aqui o dono da vinha. Quem era esse dono da vinha? Quem era esse dono que contratava, né? Esse senhor que contratava? É Deus. Deus. É Deus, o reino de Deus, né? Como um senhor, né? Um dono da vinha que sai para contratar. Exato. Então, quem é o dono do reino? Né? É Deus, ele Deus, é o rei. Né? Então, e os trabalhadores somos nós. São todos nós. Somos né? todos São nós. Todos nós. Inclusive os primeiros trabalhadores se referem aos, como você disse, aos judeus. Né? Aos judeus. E os trabalhadores que foram chamados posteriormente, ele está se referindo a nós, os gentios, né? que foram alcançados. Né? Perfeito. E essa é uma verdade preciosa. E essa verdade que também que você está colocando aí, que é fundamental, né? Da graça de Deus, né? Da graça de Deus. Deus concede a entrada no seu reino não segundo os nossos feitos, não segundo as nossas obras, a nossa generosidade, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É a graça encarnada, o preço, né? O amor encarnado. Porque a graça de Deus, eu tenho o seguinte discernimento. Assim, Deus, ele sempre foi gracioso. Desde o início dos tempos. Vamos dizer assim, Jesus é o ápice da sua graça, né, encarnada no nosso meio. Mas Deus sempre veio ao encontro do homem. Nós pegamos desde Adão e Eva lá, a gente aprontava, e quem que vinha atrás? Era nós que ia atrás de Deus pedir perdão? Ele sempre veio, né? Não, ele sempre veio em busca do pecador, né? Ele sempre quis nos resgatar. Né? Então, esse entendimento a gente precisa entender. É o Senhor da vinha que vai atrás dos trabalhadores. Exatamente. E é interessante, Germano, eu vejo nessa parábola também uma grande mensagem para nós cristãos, né? Porque a gente, principalmente nós que estamos na igreja, eu sou pastor, o outro é presbítero, o outro é diácono, o outro é líder de ministério de louvor, e nós achamos que nós merecemos mais do que os outros. Nós começamos a fazer comparações, né? E achar que nós temos mais do que os outros, né? E a gente precisa ter cuidado, né? Essa parábola nos mostra que não pode usar esse expediente, né? Porque eu trabalhei mais, eu mereço mais do que o outro, né? Esse critério não se aplica, né? Não deveria ser aplicado na realidade da igreja, né, entre os irmãos. Mas, infelizmente, acontece. Nós não podemos comparar nossa recompensa com a dos outros, né? Cada um recebe conforme o propósito divino. Exato, a vocação que é nos feita. É o propósito divino. Exatamente. Né? E sabe que esse tem sido, inclusive, um desafio em particular para mim. Por quê? Porque eu sou o homem que aprendeu a administrar e a fazer gestão por meritocracia. É assim que é o mundo. A gente ganha conforme o que a gente produz. E aí a gente vai para a igreja, a gente conhece Jesus com essa mentalidade, né? Com essa mentalidade, e ele vem quebrando
todos os, né, os nossos todos esses paradigmas, todos né? os paradigmas, né, que são do mundo, e né? Isso é muito difícil. É por isso que quando você ouviu pela primeira vez essa parábola, que história é essa, camarada? O outro que eu sou essa, pai. É a mesma coisa do filho pródigo lá, né? Eu tomei as dores do filho que ficou, do filho mais velho, porque o outro vai lá, esbanja tudo, né? Eu tô aqui trabalhando com o senhor servindo, né? Ele usa essa palavra. Eu estou aqui servindo todo o tempo. Cuidando, né? Cuidando tudo. E agora vem, esse ganha festa? Ainda se fez de coitadinho. Eu nem um cordeiro recebi para saco mesmo. Peraí, você não entendeu ainda. Porque isso é muito forte, pastor, porque isso vem revelar que ainda nós não estamos maduros, que ainda não tivemos entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos para Deus. Porque quem é filho, ele não precisa provar nada. Porque filho é filho, e ele é amado simplesmente por ser filho. Agora, servo tem que mostrar serviço. E Deus, ele está nos desafiando. Eu entendo isso daqui, apesar de ele usar, né, a figura do trabalhador, ele está nos desafiando a deixarmos de ser trabalhadores. E eu não estou dizendo aqui para você não servir, meu irmão, por favor, não é esse o entendimento, mas é de você servir. Exatamente. O filho que reclamou, ele estava servindo. Exato. Por quê? Porque um filho, ele conhece a causa do pai, ele conhece o negócio do pai, e ele vai fazer de tudo para que isso prospere e aconteça. Então eu vou fazer, eu vou servir, eu vou trabalhar. Jesus veio para servir, mas ele veio para servir seguindo orientação e estando onde Deus queria que ele estivesse. Eu gosto muito dessa parábola, sabe, Germano? Porque essa parábola me mostra a questão da soberania de Deus na salvação. Sem dúvida. Né? A salvação, ela é um ato soberano de Deus. Deus salva quem Ele quer. Diz, eu dou para quem eu quero. Perfeito. Se eu quero dar o mesmo valor para isso aqui, eu dou o mesmo valor. Amém. Do outro que trabalhou mais. Eu sou soberano. Deus é soberano. Ele é soberano. E também demonstra a misericórdia dele para com aquele que não merecia. Exatamente. Porque ninguém merecia, né? Vamos dizer assim. Nós estamos falando na meritocracia que nós temos na nossa cabeça. Que na realidade nenhum de nós merecíamos, nenhum merecia, mas essa parábola ela mostra para nós e a gente não tem como a gente calcular essa graça. Exatamente. Né? Essa graça como é descrito o próprio nome graça, né? É um dom, é um favor imerecido. Na realidade nenhum de nós merecíamos a salvação e Deus nos dá, né? Que coisa preciosa, né? E é isso que nós precisamos mudar, porque eu por muito tempo pensei assim. Não, mas eu sou um homem correto. Eu não minto. Eu sou um caba bom. Eu não minto, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Exato. Eu vou na igreja todo dia, eu dou dízimo. Exato. E aí a gente está fazendo troca com Deus? Estamos negociando, barganhando com o Senhor a nossa... Não. Se você, meu irmão, está pensando dessa forma, eu te convido... Há uma reflexão. Vá para aprofunde-se nisso, porque Deus quer uma transformação da sua identidade. Ele quer que você seja reconhecido, se enxergue como um filho dele, pela graça um herdeiro dele, pela sua graça, pela graça dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele contigo. E tudo que você fizer, tudo que nós fizermos para ele é em decorrência da gratidão. Exatamente. Da gratidão nos leva a fazer, puxa, eu era perdido, né, pecador, miserável, não tinha nenhuma oportunidade, ele me alcança, por que eu não vou servir a esse Deus? Então eu sirvo, não é para alcançar, mas é porque eu já fui alcançado. Né? E essa graça, ela não se encerra no momento da minha conversão, da minha interna. Pelo contrário, essa graça, esse favor... Ele nos acompanha durante a vida toda, porque é Ele que mantém. É Ele que nos mantém. A gente estava acabando de falar aqui, né, que sempre é um degrau para a gente trilhar, para a gente subir. Não vai ser na minha força. Vai ser
baseado, orientado, guiado pelo Senhor. É Ele que vai abrir as portas, Ele que vai dar direção. Isso. Ele nos deu o seu Espírito. Exatamente. Ele nos deu a sua palavra. Então, que nos equipa, que nos prepara. Né? Exato. Isso é só favor de Deus. Isso é somente favor de Deus. E eu imagino que tudo isso Ele faz para quê? Para que nós também possamos ser uma ferramenta para levar essa graça. Exatamente. Né? Para ser um trabalhador, ou que foi chamado no início do dia, ou no meio do dia, ou no fim do dia, a missão é a mesma. A missão é a mesma, sendo 1 hora, 12 horas, 8 horas, não interessa. A missão é a mesma. Que o tempo que Ele lhe confiou, que também está na mão dele, ele seja usado, exatamente, para compartilhar dessa graça e de tudo que Ele fez na sua vida, né? O seu testemunho. Então, nós estamos conversando um pouquinho sobre essas aplicações práticas dessa parábola, né? Isso. Então, na igreja, no trabalho, nas nossas relações, né? A gente... uma coisa interessante que a gente aprender, né? A reconhecer os talentos, os dons de cada um, né? Sem inveja, né? Perfeitamente. Não pode ter inveja. É uma coisa interessante nessa questão, porque essa parábola ela derruba essa questão de assim, eu tenho inveja de fulano porque ele é pastor, olha como é que ele prega, né? A gente que é pastor, assim, tem hora que eu escuto uns pregadores que eu fico assim, que maravilha, eu queria ser que nem ele. Exatamente. Eu queria, mas não, eu tenho que me contentar com aquilo que Deus me deu, e aquilo que Deus me deu, eu vou servir no tempo, né? E a glória é do Senhor. E eu vou me alegrar com aquele irmão e ele vai me alegrar comigo também, né? Com os dons e os talentos, né, que Deus tem dado e que o Senhor nos deu para a graça dele, para servir no tempo que ele tem nos dado, não é verdade? Até porque nós precisamos entender, né, pastor? Porque a gente é muito apegado a questões de números, né? Nossa, eu quero ser um pastor com uma multidão, pregar para uma igreja de 1000 membros, aquela coisa. Às vezes a gente viaja nessa história. Eu já viajei muito e não vou mentir que a gente muitas vezes sonha, né? É o homem falando ainda, né? Mas nós precisamos entender que a gente nunca vai compreender e enxergar o todo daquilo que Deus nos confiou. Aquilo que o Senhor está sendo usado hoje, aquilo que nós estamos plantando hoje aqui agora, né? O fruto que isso vai dar na eternidade, infelizmente nós não temos como dimensionar. É verdade. Mas o fato é que nós devemos estar aqui. E Deus, pela sua graça, nos permitiu estarmos aqui dentro desse bate-papo, essa conversa maravilhosa. É verdade. E é interessante, né, que essa questão, a gente tem que ter essa dimensão, você que está nos assistindo, de que tudo o que nós fazemos, você tocou num ponto central aí, que me fez lembrar de um pastor lá de Natal, o reverendo Zwinglio, depois vou mandar para ele, vou mandar para que ele assista o nosso podcast, né? O reverendo Zwinglio dizia, tudo que você faz aqui tem implicações eternas. Tudo. Sem dúvida. Então, nós não podemos esquecer disso. Tudo que você faz tem implicações eternas. Então, nós não podemos esquecer disso, né? E é dentro dessa linha, se é um dia todo, se é 15 minutos, se é 20 minutos, se é 1 hora, se é 15. Eu já tive a oportunidade de batizar pessoas na hora da morte, que aceitaram Jesus. Eu quero ser batizado, e batizei ali na hora que a pessoa estava morrendo, que ela pediu para ser batizada, eu batizei aquela pessoa. Não importa se foi com 10 anos, 20 anos, tudo que você está fazendo, você está semeando para a eternidade, né? Para a eternidade. E às vezes, aqui dirigindo a você que está nos assistindo aí, você já se sentiu assim, injustiçado, né? Como um dos primeiros trabalhadores, assim, poxa, eu estou nessa igreja, trabalhei há tantos anos, e agora chegou esse irmão agora e já está, né? Já está sentado no banco da frente. Já está sentado no banco da frente. Já está pregando ali, né? Já assumiu o ministério. Né? Olha, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Se aplica aí, porque tem irmão, poxa, tanto tempo que eu estou aqui nessa igreja, e esse irmão chegou agora mas né, já está nesse ministério, já está fazendo isso, fazendo aquilo, a gente precisa ter cuidado. Né? Porque é o chamado de Deus, né? A vocação que Deus tem dado e como Ele quer nos usar. Né? Perfeitamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se você que já se sentiu injustiçado aí, ou o contrário também, né? Ou o contrário também, né? Eu confesso, senhor, que eu fui o que... Eu cheguei, eu sentei na janela, eu caí na graça do pastor, porque eu também já fui professor universitário, e realmente eu tenho uma certa, né, como o senhor falava, nós estávamos falando aqui no bastidor, o Germano é bom de papo, e isso abre portas, né? A comunicação é um dom, né, que a gente recebe. Verdade. Então, assim,
eu rapidamente, vamos dizer assim, dentro da igreja, Deus abriu portas, me deu oportunidades de servir no ministério. Né? E aí surgem situações da inveja, né, do questionamento. E aí... mas o cara é santo mesmo, o cara está dizimando mesmo. Essa é uma lição para a gente nessa parábola, porque além da salvação, porque o ponto central aqui é a salvação, mas ela também se aplica nisso. Nessa questão da igreja. Então, aquele que já está há muito tempo e que se sente injustiçado, ele administra isso no seu coração. E aquele que chegou e Deus já tem colocado ele na posição, ele também não se orgulhar, não se envaidecer, né? Então, ele saber que tudo é para glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. Então, o irmão que está lá mais tempo, ele se alegra. Glória a Deus que Deus está usando esse irmão para a glória dele, né? E não ficar com inveja, não ficar, eu que estou aqui há muito tempo, né? E aquele que está sendo usado, que Deus, ele reconhecer que aquilo é a glória de Deus, é para a glória de Deus, não é mérito dele. Né? É uma aplicação para a gente dessa parábola também, porque a gente sabe que a parábola ele está falando sobre salvação, mas também se aplica nessa questão da relação, das atividades na igreja, da função, no corpo de Cristo, né? Também é por isso que ele diz, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Os primeiros, né? Por quê? Porque, infelizmente, ainda nós temos essa dificuldade de nos desprender daquilo que nós entendemos do que é ideal, e às vezes, no fundo é da nossa soberba. É o nosso vaidade, orgulho, né? O nosso ego tá gritando ali. Tá dizendo, a natureza pecaminosa. Tá ali, tá sempre gritando. Esse é a nossa luta eterna. Nesse tempo aqui sempre vai haver. É verdade. O nosso desafio é contê-lo e tentar matá-la. Mas... Paulo ele fala bem assim, aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço. Imagina Paulo. E aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, né? Nós estamos falando de um homem que estava preso. Exatamente, né? Perseguido, humilhado. Prosseguiu, né? O alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação do chamado que Deus tem nos dado. Amém. Que bom, né? Quantas lições preciosas nessa parábola. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre essa parábola, né? 2 bons de papo, né? Vai longe nessa daí. Mas essa parábola é preciosa, né? Então, aplicando aí, meu querido, você, né? Entenda que a salvação, ela é um dom precioso de Deus. É isso que essa parábola nos ensina, né? Não tem a ver com o nosso merecimento, né? Mas tem a ver com a soberania de Deus, né? Deus, né? E a justiça de Deus, que é totalmente diferente da justiça humana. Da justiça humana. Porque para salvar tanto aquele que foi contratado no início do dia, para o que foi contratado no final da tarde, o preço foi o mesmo. Foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Exatamente. O preço foi o mesmo, né? Para salvar tanto uns lá. E ambos são pela misericórdia e pela graça do Senhor. Né? Que e esse preço já foi pago. Já foi pago. Então, se você ainda não teve esse entendimento, a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor. Venha trabalhar nessa vinha, né? Venha fazer parte dessa vinha, né? Que seja agora. E é interessante, né? Porque a gente não sabe essa questão do tempo aqui de manhã, da última hora, né? É o tempo de cada um. O tempo que se refere a cada um, o tempo de cada um de nós. Você não sabe qual é o seu tempo. Eu não sei o amanhã. Chamado, né? Não sei amanhã. Pertence ao Senhor. Exatamente. O tempo pertence ao Senhor. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Mano, quando nós estamos no final, já chegando no final do nosso podcast, geralmente nós pedimos àqueles que participam para deixar uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, uma palavra aí, né, do seu coração, uma ministração aí para aqueles que estão nos assistindo, né? Obrigado. Irmãos, focando nessa parábola que a gente compartilhou agora, não perca tempo. Os dias do Senhor estão chegando. Eu realmente creio. Verdade. E nós não podemos perder as oportunidades, o chamado que o Senhor está fazendo à nossa vida. Muitas vezes nós somos enganados, né? O inimigo, ele age, pastor. Ele age para nos cegar, né? Para selar os nossos ouvidos e não entendermos, né? A graça do Senhor nos tocando e agindo. Porque isso todos os dias o Senhor está nos chamando. O dono da vinha nos contrata também. Eu quero que você todos os dias, a cada momento. Ele não vai vir só numa hora. Ele está toda hora nos chamando e nos chamando. E o momento que você escutar esse chamado, que essa graça bater na sua porta,
entregue sua vida e o siga, porque não haverá honra maior do que servir nessa vinha, É verdade. do que viver com, né, a igreja, com o corpo de Cristo. Tá nessa vinha, né? Olha, tem a luta, tem a dificuldade, né? E Jesus mesmo advertiu a gente nessa vinha, né? Exatamente. Eu posso falar porque eu Mas vale a pena. vivenciei, eu experimentei os prazeres da vida que o mundo pode oferecer para um homem. Mas nada, nunca me deu tanto prazer, tanta alegria, tanto gozo, como ser o filho de Deus, trabalhar na vinha do Senhor. Amém. Então, se permita viver isso. É confrontante, é uma mudança, é uma transformação, é um processo. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Que maravilha, né? Está aí uma palavra para você que está nos assistindo, né? E não se esqueça de dar o seu like. Por se favor. Se você gostou, né? Faz a inscrição dê o seu aí. like, né? Se não inscreveu ainda, né? Faz a inscrição. Se inscreva, né? Liga no sininho canal, aí para receber. Compartilhe, né? Compartilhe com os seus amigos, né? Ative o sininho. Nós contamos com vocês aí, né? Essa é a maneira da gente estar transmitindo a palavra do Senhor. É importante porque a plataforma vai considerar relevante o nosso trabalho e vai passar para outras pessoas, né? E aí nós vamos alcançando, né? É uma alegria muito grande, né? E sempre que nós convidamos uma pessoa aqui, meu queridão Germando, nós fazemos a entrega de uma lembrancinha do nosso podcast, né? É uma lembrancinha para você aí. Obrigado, pastor. Obrigado. Para você levar. E vamos mostrar para o público. Mostra aí para o pessoal. É uma canequinha aí do nosso podcast. Olha aí. Gotas de sabedoria. Gotas de sabedoria. É o nosso podcast, Gotas de Sabedoria. Nosso objetivo é isso, levar essas gotas, né, preciosas, como essa parábola de hoje. E nessa temporada agora, nós vamos trazer aqui irmãos que vão conversar sobre outras parábolas. E esperamos você no nosso próximo episódio. Deus te abençoe, né, e uma semana abençoada, dias abençoados para você. E ouvindo o convite do dono da vinha, venha trabalhar e venha servir o Senhor nessa vinha, porque vale a pena.